Boa tarde, então, gente. Vamos finalizar o nosso estudo do Si. O que falta para a gente, nós já estudamos o que é a estrutura de seleção, ou estrutura condicional, né? Vimos como é a sintaxe, vimos como ela funciona, e nós estamos estudando algumas particularidades. A primeira particularidade foi o alinhamento, porque nós podemos colocar um Si dentro de outro Si. E aqui agora nós vamos trabalhar com testes compostos. Nós podemos fazer mais de um teste num único Si, né? Nós temos lá Si teste, né? N menor que 3. Então, aquilo, né? A gente pode fazer teste composto, mais de um teste de uma única vez. Como que funciona isso? Vamos começar sempre por exemplo. O exemplo é muito bom, né? O exemplo nos ajuda bastante a entender essas coisas. Deixa eu colocar isso aqui no PowerPoint, porque aí eu tenho a canetinha para me ajudar. PowerPoint, caneta. Bom, vamos começar aqui por um problema. Qual que é o problema? Você vai pegar um número qualquer e vai dizer se ele está dentro desse conjunto aqui, ó. Se ele está entre 3 e 7, inclusive. Então, o conjunto é 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu pego um número qualquer e verifico se ele está aqui dentro, ok? Se ele pertence ou não a esse conjunto. Ok, venho aqui, leio o número. Tá aqui, ó, leio o número qualquer e faço um teste. Olha o teste que eu vou fazer. Vejam bem que quando nós estamos trabalhando com estrutura de seleção, é aquilo que eu já falei, nós temos várias formas de se fazer a mesma coisa. Eu estou fazendo de formas diferentes para que vocês tenham vários exemplos de forma de raciocínio. O que que eu fiz? Ao invés de procurar saber se esse N está dentro desse conjunto, eu fui procurar saber se ele não está dentro desse conjunto. Eu fiz um invertido. N é menor que 3? Se N for menor que 3, ele está dentro desse conjunto pedido? Não. 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 Então, se ele for menor que 3, eu escrevo, olha, o número N não está entre 3 e 7. Agora, se ele não for menor que 3, eu tenho de analisar alguma coisa ainda? Eu vim cá e analisei. O N é maior que 7? Se ele for maior que 7, ele também não está nesse conjunto. Então, eu avaliei se N não é do conjunto para dizer que ele está no conjunto. Foi uma forma diferente, tá? Aí, se N for maior que 7, eu escrevo N não está no conjunto. N não está entre 3 e 7. Porém, se ele não for maior que 7, ele já não é menor que 3, ele é alguma coisa entre 3 e 7. Então, N está entre 3 e 7. Compreenderam o algoritmo? Alguém não compreendeu o algoritmo que eu fiz? Eu compreendi. Entendi. Tá? Eu só fiz de uma forma diferente, só para vocês terem mais opções. Muito bem. Esse algoritmo, ele não tem nada de novidade, não tem teste composto, né? Só tem os alinhamentos de ciclos que nós já sabemos. Então, vamos para frente. Eu vou fazer agora esse algoritmo de uma outra forma. E a outra forma está aqui, ó. Eu usei o conectivo. Você lembra dos nossos elementos lógicos? Quais são as nossas operações lógicas que nós estudamos? Quais foram? E, ou e não. Não é isso? Isso. O Isso. não, ele altera o valor da sentença, da expressão, né? Se a expressão for verdadeira, ela torna falsa. Se a expressão for falsa, ela torna verdadeira. O ou, ele avalia as duas expressões e o resultado final será falso apenas se as duas expressões forem falsas. E o e, que analisa as duas expressões e somente será verdadeiro a resposta final se as duas opções forem verdadeiras. Então, vamos lá, li o n. Vamos pegar assim, um n igual a 5.
N é maior ou igual a 3? Verdade ou falso? Verdade. Verdade. N é menor ou igual a 7? Verdade. Verdade. Verdade e verdade. 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 Então, ele vai Verdade. escrever o que está dentro do então. 5 está entre 3 e 7. Vou pegar N igual a 8 agora. N é maior ou igual a 3? Verdade. 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 N é menor ou igual a 7? Falso. Falso. Verdadeiro e falso. Dá o quê? Falso. Falso. Então, vou pegar o sinão. Escreva 7 não está entre 3 e 7. Viu aqui a questão de usar o teste composto? Se você quiser, você pode até colocar um parênteses maior como forma de até chamar atenção e agrupar, tá? Se você quiser, pode até fazer isso como forma de agrupamento. Os parênteses das expressões lógicas, eles têm de existir, tá? Porque senão ele vai fazer 3 e n aqui e vai deixar os outros de lado, as outras operações de lado. Ou então, eu poderia pegar esse mesmo algoritmo e olha o que eu fiz agora. Me dá um valor para n. Vamos pegar o valor 5. Né? Bem criativo. 5 é menor ou igual a 3? Falso. 5 é maior ou igual a 7? Falso. Falso ou falso? Falso. Falso. Então, ele vai... se é falso, ele vai... Não, e aí? Eu não entendi. Ah, Maurília. Ah, você fez o contrário, que você colocou o sinão como se fosse verdadeiro. Ou escreva que o número tá, você colocou no sinão. Por isso que confundiu. Eu vou te contar, viu? Um jumentinho mesmo. Eu não corrigi isso do ano passado, olha. Vou fazer diferente aqui, peraí. Vamos lá. X. Bom, esse ponto inteiro. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Minha letra aqui tá menorzinha. Tô sim. Sim, sim. Tá de boa. E aí? Opa. Eu quero pegar um valor só, né? Ler só, só o N aqui, nós vamos fazer com N. Negócio da aula depois do almoço é complicado. N for menor que 3, ou N for maior que 7. Então, o quê? Fala um número menor que 3. Vamos pegar lá. Vamos pegar, se for 5. 5 está dentro. 5 é menor que 3? Falso. 5 é maior Tchau. Então, falso. Se der tudo falso, ele é falso. Mas vamos pegar o número 8. 8 é menor que 3? Verdade. Maior que 3, verdade. Isso mesmo. Então, se for verdade, ele vai escrever N não pertence ao conjunto.
Só ficou invertido, tá, pessoal? Mas eu vou corrigir. Eu corrijo. Já para a próxima turma eu corrijo. Pronto, coloquei a letra maior aqui. E vamos lá, ó. Vamos testar. 5. 5 pertence ao conjunto. Maurílio, Oi. não tem problema o seu parênteses estar invertido, não? Onde que... Aqui tem, que foi erro de digitação. Mas, tipo assim, poderia dar erro? Tá. Na hora que passar aqui, ele vai escrever, eu vou deixar ele invertido. Vou colocar um que não está. Vou colocar o 2. Viu lá? Mensagem de erro. Ah, vi. Corrigir. Né? 2 não pertence ao conjunto. Tá aqui, ó. Deixa eu dar um escrever aqui embaixo que fica destacado. Pronto. Agora dá direitinho. Vamos tentar o número que vocês quiserem aí. 9. 9 não pertence. Aí não vai dar sempre certo. Então, o que que eu fiz? Eu fiz o COO, ou fiz o COE, que foi o anterior, ou fiz COO. Naturalmente, a lógica muda, né? Então, você pode fazer da forma que você achar melhor, da forma que você se sentir mais agradável no seu entendimento, tá? Vou voltar nele aqui. Depois eu corrijo isso aqui. Eu vou corrigir, tá, gente? Eu vou mandar para vocês corrigidos. Vocês podem... Aqui só tá invertido aqui. Então, o anterior, eu fiz com o E. E esse agora eu fiz com o OU. Naturalmente, se eu fiz com o E ou fiz com o OU, vai mudar a minha lógica do teste, né? Em função da minha operação lógica. Tudo bem, pessoal? Consegui recuperar aí a bagunça que eu fiz? Deu para entender, sim. Alguém não está entendendo, gente? Só para eu... Então tá bom. Aqui nós vamos fazer um outro problema, tá? Saber se um caractere digitado, se é uma vogal. As vogais lá, I, O, U, né? Então eu fiz, ó. Você pega uma letra e avalia. Essa letra é igual a A, essa letra é igual a E, essa letra é igual a I, é igual a O, é igual a U. Se ela for uma vogal, uma dessas comparações vai dar verdade, não é isso? E se um dos argumentos for verdade numa expressão ou, significa que a expressão é verdadeira. Então, a letra é uma vogal. Se tudo der falso, a letra não é uma vogal. Então, nos ajuda a diminuir bastante o número de cis que a gente escreve, né? Utilizando o teste composto. Aí, vou fazer três exercícios para a gente brincar, para a gente treinar o teste composto. Vocês querem fazer ou quer que eu faça? Deixa a gente fazer. Podem fazer. O meu está pronto já. Tirando a rateada que eu dei ali, o resto está certinho. Então, pega a letra A. Vocês lembram qual é o teste para ver se 3 lados formam um triângulo? Não. Não lembra? Meu Deus do céu. Não, O que tem a ver? 2 lados tem que ser o quê? Maior ou igual? A soma dos 2 lados tem que ser maior ou igual à soma do outro lado, né? Não é isso? Quando você pega o triângulo tem 3 lados, A, B e C. A soma de A mais B tem que ser maior que C. A soma de A mais C tem que ser maior que B. E a soma de B mais C tem que ser maior que A, não é isso? Lembram lá da 7ª série, 8ª série? Não lembrei, não, mas se você está dizendo.
É sério? Menina. Não tô lembrando, não. Mas acredite nisso. Depois, dá uma bugada aí. Vai no Google aí, verifica aí. Né? Para saber se o 3 retas formam um triângulo. Nesse caso, as variáveis têm que ser real, né? Não é a natureza do tamanho de um triângulo? Inclusive pode ser negativo, né? Porque se você for levar pelo quadrante, né? A gente Sim. estuda tudo no primeiro quadrante, mas você pode fazer um triângulo lá no segundo quadrante, né? No segundo e no terceiro, x é negativo, né? Ok, pessoal? Posso apresentar minha solução para a gente discutir? 1 minuto aí, pessoal. Let's go, galera. Vamos lá, né? Senão fica muito demorado. Nós vamos ter boas chances aí depois. Tá aqui a minha proposta de solução. Talvez diferente de todos vocês aí, né? Acho que ninguém pensou, não deve ter pensado dessa forma, naturalmente. Vocês estão fazendo os primeiros, né? Qual que é a minha proposta aqui? Vamos lá. Eu peguei os lados ABC do tipo real. Então, eu li valores para A, B e C. Esquece esse flag aí que eu vou explicar esse flag, o que significa. E vou avaliar. Se a soma de A mais B for maior que C, depois se a soma de A mais C for maior que B, e se a soma de B mais C for maior que A, veja, eu fiz fazendo alinhamento.
Naturalmente, isso aqui sairia muito bem como E, não é? Olha aqui, uma canetinha aqui pra gente. Essa estrutura ficaria muito bem dentro do E também, não ficaria? Vocês conseguem visualizar isso? Sim, eu fiz desse jeito. Eu também. Um E. Então, tá ótimo. Então, se os lados forem iguais, significa que formou um triângulo. E se pelo menos um deles for falso, significa que não forma um triângulo. Concorda? Com esse alinhamento, eu teria de colocar um escreva para cada φ. Porque nós poderíamos ter um sinal para cada φ, né? Para cada si, um sinal. Por quê? Porque se isso aqui fosse falso, eu tinha de mandar escrever. Se isso fosse falso, eu tinha de mandar escrever. E se fosse falso, eu tinha de mandar escrever. Então, eu só fiz um macetezinho. Eu fiz um flag. Flag é uma bandeira, tá, gente? Uma marcação. É um termo muito comum na computação. Então, eu fiz uma variável auxiliar e falei que ela vale 0. É meu valor inicial. Eu quis assim. Se tudo for certinho, o flag vai para 1. E depois eu faço um se aqui embaixo. Ó. Se flag for 1, é porque os lados formaram um triângulo. Se não, os lados não formaram um triângulo. É a mesma coisa que se eu fizesse o outro lá, tá? Só que eu coloquei uma complexidade um pouquinho diferente só para apresentar a vocês formas de se fazer algoritmo. Ok para essa solução, pessoal? Ok. Professor, Sim. e se em vez de se colocasse o, não daria certo não, né? O problema do ou é que se um for verdadeiro, todos serão verdadeiros. Se só o A mais B for maior ou igual a C, ele não é suficiente para dizer que você formou um triângulo. Porque A mais C pode ser menor que B. E o ou, desde que um deles seja verdadeiro, tudo vai dar verdade. O ou só dá falso se todos forem falsos. Você viu o problema do ou aqui para nós? Entendi. Então não poderia colocar outra coisa sem ser sim, não. Tipo, não Não funciona. poderia. Oi? Colocar outra coisa sem ser esse cis. Não, muito pelo contrário, o pessoal está fazendo ele com o si só que tudo com i. E se A mais B maior ou igual a C, e A mais C maior ou igual a B, e B mais C maior ou igual a A. Ah, entendi. Agora você pode fazer com ou, quer fazer com ou? Se A mais B menor que C, ou A mais C menor, aí pronto, aí você pode usar o ou, porque eu inverti a lógica. Ah, Aí você entende o que é Professor, mais confortável para você. Oi. eu não entendi o flag. O flag aqui no caso é o seguinte, eu parti do princípio que eu criei um marcador para mim dizendo que é 0, esse marcador, que é o flag. E vou dizer o seguinte, se meu teste der tudo verdadeiro, o meu teste vai dar 1. Mas se se por algum motivo não der tudo verdadeiro, o meu flag vai ser 0. Se tudo der verdadeiro é porque realmente nós temos um triângulo, não é? Esses testes. Sim. Então, ele que vai alterar meu flag para 1. Agora, se não passar em algum desses testes, por exemplo, se A mais B mais C for maior que A mais B for maior ou igual a C, passou, não passou? Vai para a próxima. A mais C não foi maior do que B. Ele vai para onde? Vai para o fim C, e aí flag ficou com que valor? Qual o valor 0. inicial dele? 0. Isso significa que ele não passou em algum dos testes, não é? Se ele não passou em algum dos testes, aqui o que aconteceu? Ó, o lado não forma um triângulo. Ah, tá, entendi. Sim. 0 e 1. Tá vendo? Esse flag aí é tipo como um auxiliar, não é? Uma variável auxiliar. A gente chama flag, são aquelas bandeirinhas que vão se colocando nos lugares. Quem fez escoteiro aí deve lembrar disso. Você vai colocando bandeirinhas com cores, né?
para indicar caminho, indicar situações no caminho, né? Bombeiro põe muito, né? Bandeirinha vermelha para indicar perigo, né? Ok? Ok. O segundo, dado dois valores de ABC, construa o pseudocódigo para dizer se o triângulo é escaleno, equilátero ou isósceles. O que é um triângulo isósceles? É uma pergunta. O isósceles é o que tem dois lados iguais? Né? O que é um triângulo equilátero? O equilátero é o que tem todos os lados iguais. E o que é um escaleno? É o que não tem nenhum dos lados iguais. Então, se isso for verdade, deixa eu puxar aqui meu de triângulos. O contrário. Então, vamos lá, pessoal. No algoritmo anterior, eu só modifiquei finalmente. Então, o início é a mesma coisa. Primeiro, para saber se o triângulo é isósceles, equilátero ou escaleno, o que eu tenho de fazer? Eu tenho que saber primeiro se os valores digitados compõem um triângulo, né? E aí que eu fiz o teste, ó. Se A igual a B e B igual a C, significa que os três lados são iguais, concorda ou não? Concordo. Então, triângulo equilátero. Se A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, significa que ele é isósceles. Concordam ou não concordam? Se algum desses for verdadeiro, significa que ele é isósceles. Concordo, porque ele precisa só dos dois lados iguais, né? Mas se os três forem iguais, se ele for equilátero, ele não vai passar aqui também, não? Vai. E aí, como é que vai resolver isso, então? Mas se ele Ele for vai... equilátero, ele já não vai chegar nessa parte, né? Ele vai acabar lá. Isso, o alinhamento do CIB ajuda para isso. Se não fizesse alinhamento, eu teria de preocupar com isso. Legal? E se não for nenhuma coisa, ele é escaleno, né? O que é o Lear que está dando pepino aqui, gente? Querem tentar valores? Eu apaguei aqui minhas variáveis. O bom da ferramenta é que ela fala tudo para você, né? Se a gente erra, né? Aí. Querem tentar algum valor para ver se vai dar erro? Bota tudo igual. Igual? Uhum. Agora Equilátero. coloca 3 aleatórios aí. Tem que testar os três pra ver se tá os três funcionando. Galeno.
Ainda tem que fazer um teste, né? E se não for triângulo? Não forma um triângulo. Então o algoritmo está funcionando perfeitamente. A princípio, sim, não encontramos nenhuma situação ainda que desse erro, né? Sim. Ok, então, pessoal. Ok. Vamos voltar Ok. aqui para nossa aulinha. E agora o último código lá. Crie um pseudocódigo em Visual que leia a idade de uma pessoa e informe sua categoria eleitoral, sua classe eleitoral. Quais são as classes eleitorais que existem hoje, em termos em comparação à idade? É se a pessoa é eleitor, se ela é eleitor obrigatório, facultativo ou não eleitor, né? Então, é a regra do Brasil. Eu acho que atualmente a regra é para maior de 70 anos, que para votar, não é? Acho que esse enunciado é antigo. Vamos bugar. Voto. Facultativo. Isso, agora é maior de 70 anos. Não mais de 65. Sabe quantos cargos políticos eletivos existem no Brasil? 70 mil. Que beleza, né? Oh, meu Deus. Ano que vem é eleição, né, pessoal? Nossa Senhora, né? Aí eu vou votar. Tô me sentindo muito velha. É. E eu que já estou quase não votando mais. Como é que eu tenho de me sentir, então? Aí sim eu tenho que se preocupar, né? Nada. Nada. Sinta-se um homem experiente. É verdade, mas fico orgulhosa, a aposentadoria vem. Será que vem? Bem que hoje em dia tá difícil, né? Acho que eu não vou aposentar, não. É, minha chance de aposentadoria é hoje, 7 horas da noite. Vai que o senhor tem sorte. Eu estou mais para ter sorte do que para estar aposentado. Vamos lá, gente. Esse aqui é mais direto, né? Mais rapidinho, né? Eis-lo aqui. Quando você lê a idade, você tem de fazer um teste para saber se vai ir para frente ou não, né? Existe idade negativa, pessoal? Não. 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 E vocês lembraram de fazer o teste da idade negativa? Eu não. Não. Tá vendo? Essa restrição do seu dado de entrada, ela não estava escrita em lugar nenhum do seu enunciado. Você tem de compreender pela natureza da variável, tá? Então, o que que eu fiz lá? A primeira coisa que eu fiz foi ler idade. E avaliei. Se idade for negativa, eu vou falar idade válida. E só vou fazer o algoritmo se a idade for válida. Porque eu não vou fazer um algoritmo, se a pessoa colocar menos 30, aí você vai falar, mas ele não é eleitor. Mas é um erro do seu algoritmo aceitar uma idade negativa, né? Já que a variável não permite esse tipo de dado. Então, você vê que com o si eu já consigo avaliar o meu dado de entrada e executar em função das restrições que existem, ou restrições dadas pelo cliente, ou restrição dada pela natureza do problema, que é o caso aqui da idade. Opa.
caneta não. Apontador. Então, o primeiro teste que eu fiz foi esse aqui, ó. Se a idade for válida, eu vou para frente. Se a idade for menor que 16, ele é não eleitor. E se a idade não for, veja bem, se a idade não for menor que 18 e nem maior ou igual a 65, é um voto facultativo. Se não atendeu a nenhum desses dois, veja que é se não, tudo é no se não. Ele é um eleitor obrigatório. Eu não fiz o pensamento direto como estava a tabela dele, né? Eu peguei o primeiro, o último e o do meio. Tem problema? Não. Tem problema você seguir a tabela? Não. Tem problema pensar de outro jeito? Não. Desde que na hora de executar, ele me dê a saída da forma como eu quero com os dados de entrada. Lembra daquela teoria lá? Dados, entrada, processamento e saída? Desde que na saída eu tenha o mesmo resultado com os mesmos dados de entrada, o meu processo eu posso escolher como é que eu vou fazer. Aí faço aquilo que eu me sinto mais confortável na hora da execução, né? Para que eu vou caçar complicar para mim mesmo? Perfeito, pessoal? Perfeito. 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 Alguém aí não compreendeu? Alguém ainda está com dificuldade? Por enquanto, tudo tranquilo. Pois é, mas eu queria saber dos demais. Os demais também está tudo tranquilo, gente? Tranquilo para mim também. Só parar a gravação aqui. Parar a gravação.